Bem-vindos a mais um vídeo do Vamos ao Green, hoje com o número 26. Pessoal, antes de mais, boa noite ou bom dia, conforme a hora que vocês estiverem a ver o vídeo. Vou fazer aqui um breve resumo do que é que se passou hoje durante o dia. Isto não está a ser fácil, mas vou tentar ser breve porque este sábado teremos alguns jogos, dois importantíssimos, mas a gente já lá chega, ok? Pessoal, uh, queres saber quais são as apostas? Fica até ao final do vídeo e lá depois no fim eu vou-te dizer quais são as apostas do qual eu vou colocar depois lá no Telegram, no Bet Careca Tips, onde tu podes seguir o meu canal, subscrever o meu canal, tanto no YouTube, aqui onde tu estás a ver, metes um likezinho e subscreves o meu canal, não pagas mais por isso, e ajudas aqui a que eu consiga chegar com mais vídeos mais longe a mais pessoas que gostam de conteúdos desportivos e apostas desportivas. E lá no Telegram, pedes para entrar, que não pagas nada, eu aceito de bom grado e lá terás acesso às apostas que eu coloco lá diariamente, ok? Vamos ao que interessa, o resumo do dia de hoje. Fui numa dobradinha do Bohemians para vencer e o Waterford Cork City para o ambas marcam, não aconteceu. O Bohemians realmente venceu 3-0 e o Waterford venceu 2-0. Lá está, o Cork City 19 jogos ou 18 se não estou em erro a jogarem fora e a marcarem sempre, hoje tinha que acontecer e não marcar. Mas já lá chegamos a outro jogo que me surpreendeu em relação também a golos. Bélgica-Portugal, eu fui no empate nula para Portugal, o qual os golos aconteceram mesmo na parte final, ficou 2-1 para a Bélgica, fazendo assim com que a minha tripleta não tenha acontecido. Porquê? Porque Portugal não empatou, mesmo que o jogo tivesse ficado empatado, a aposta passava a 1, não é? O valor da aposta passava a 1 e acertava o Bohemians e a equipa da Espanha a vencer. Era essa a minha tripleta que também não consegui com que ela fosse green. Lá está. Waterford, Cork City, ambas marcam, foi por uma. O tripleta do empate nula para Portugal foi por outra. Enfim, a Espanha venceu 3-1. Bom jogo. Era uma aposta que eu tinha para juntar na tripleta. Eu disse que era uma sexta-feira de gestão e foi o que aconteceu. Na Bolívia foi um bocadinho mais complicado. Isto até me faz rir. Posso-lhes dizer que o Guabirá, 11º classificado, uma média de 2 gols a marcar em casa, espatou 5 ao primeiro classificado, o Always Ready, também derivado a duas expulsões dos jogadores. Eu fui no ambas marcam, em que tinha uma odd, onde é que ela anda, uma odd de 1,37. Pá, pessoal, desculpa lá ter saído aqui um bocadinho do vídeo, mas não tive essa noção, pá, desculpem lá. Lá está, a minha tripleta sul-americana não bateu, derivado já a este jogo. Depois faltava chegar o jogo do Juarez Clube América e o Tijuana Querétaro, é isso, às 4 da manhã. Portanto, seguimos para as análises para o dia de amanhã, neste caso hoje. Pessoal, hoje temos aqui uma catrafada de jogos, uma catrafada para se poder fazer alguma coisa. Lá está, eu tentei encontrar aqui odds e jogos que pudesse dar algum conteúdo aqui ao canal. Vamos começar com a Liga da Suécia. Às 2 da tarde joga o Gothenburg contra o Elfsborg. O Gothenburg está em 7º classificado, o Elfsborg está em 4º. Lá está, o Gothenburg 5 jogos em casa, tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Há 3 jogos que não perde e há 5 jogos, em 5 jogos marca 7 golos. Portanto, e tem uma média de em 5 jogos sofrer 4. Portanto, isto dá uma média que normalmente sofre um gol por cada jogo. Já em relação ao Elfsborg, que tem 5 jogos fora, são 3 vitórias, 1 empate e uma derrota, são 6 gols marcados em 5 jogos. Num confronto direto,
O Elfsborg venceu 4 vezes e perdeu uma. Nestes 5 jogos, 7 golos marcados da parte do Elfsborg. Portanto, eu acredito que este jogo aqui tenha tudo para duas possibilidades. Ambas marcam e over 2,5. Okay? O ambas marcam está a 1,51€ e o over 2,5 é 1,63€. Depois esperas até ao final do vídeo, okay? E vês qual é que é a aposta que eu vou colocar em relação a este jogo. Depois temos às 16 horas e 30 minutos o Malmo. Okay? Malmo, uma equipa que já é conhecida aqui do canal, nestas andanças, e o Norrköping, ok? Norrköping, Malmo está em 5º lugar e o Norrköping está em 12º. O Malmo em casa tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate e em 5 jogos tem 7 golos marcados e 2 sofridos. Okay? O Norrköping em 5 jogos fora tem 4 jogos sem perder, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Portanto, são 4 jogos seguidos a marcar e dois jogos em que tem mais 2 gols e meio. Pessoal, portanto, se são mais 2 gols e meio, 2 jogos, 4 jogos em ambas marcam e em confronto direto, o Malmo tem 4 vitórias seguidas e nestes 4 jogos são mais 2 gols e meio e nesses 4 jogos também é ambas marcam. Portanto, eu acredito que o Malmo vença. E o ambas marcam é uma possibilidade de acontecer a 1,54€. O over 2,5 também é possível acontecer. Okay? Fica aqui só a minha sugestão, mas eu acredito que o Malmo vença tranquilamente. Depois passamos aqui para a Liga da Noruega. Okay? Isto hoje é um sábado nórdico. Okay? É um sábado nórdico. Começámos na Suécia, já vou na Noruega e já lá vamos chegar a outro país lá da Escandinávia. Noruega, Bodo Glimt contra o Sandefjord. Bodo Glimt 5º classificado, o Sandefjord com 6º classificado. Portanto, é um 5º e um 6º classificado a chegarem em confronto. Bodo Glimt para vencer uma odd de 1,24 acho que está relativamente baixa porque não é uma equipa que neste momento está a fazer um bom futebol. Tem sofrido muito, tem pecado muito na parte da finalização, ou até parte mesmo de jogos que estava a ganhar e deixou-se empatar, acabando mesmo até alguns até por perder. O que é que eu tenho aqui? Em 5 jogos, o Bodo Glimt em casa tem 3 vitórias e 2 derrotas. E desses 5 jogos, todos eles mais 2 gols e meio e 2 jogos em ambas marcam. O Sandefjord a jogar fora tem 4 derrotas seguidas, uma vitória que foi há 4 jogos atrás. Portanto, e nesses 5 jogos são 4 vezes a marcar gol. Portanto, eu acredito aqui em algumas apostas, porque em confrontos diretos o Bodo Glimt tem 4 vitórias e 1 empate, em 3 deles são mais 2 gols e meio e 4 deles são ambas marcam. Portanto, tenho aqui 3 apostas possíveis, o Bodo Glimt e over 1,5 a 1,27€, o ambas marcam 1,46€ e o over 2,5 a 1,40€. Portanto, será as minhas sugestões para este jogo da Noruega, que começa às 15 horas. Depois, tenho aqui o Fredrikstad contra o Molde, que joga às 17 horas. É o 8º classificado, o Fredrikstad, contra o Molde, que está a fazer uma época completamente desastrosa. Está em 12º. Estas odds são muito equivalentes. O modo do Fredrikstad 2,45 e o Molde 2,60. Sinceramente, este jogo é empate. Eu vou fazer a aposta simples, empate. Empate, empate. Não se esqueçam. O que é que eu posso tirar aqui destes jogos? Fredrikstad a jogar em casa tem 5 jogos sem vencer, são 2 derrotas, portanto, lá está, 2 derrotas, 3 empates, não há hipótese. 3 jogos seguidos sem vencer, tem apenas 5 gols marcados e 4 jogos sempre a sofrer gol. E o Molde, em 5 jogos fora, tem 4 derrotas e 1 vitória. 10 golos marcados fora e 4 jogos são mais 2 gols e meio e 2 jogos em ambas marcam. É um jogo que eu não acredito muito no over 2,5, mas acredito que ambas marcam. Okay? Não está fácil para esta equipa do Molde conseguir obter a sua estabilidade futebolística. Portanto, é um jogo difícil de prever, mas eu vou sugerir aqui o empate. Aliás, eu vou num empate em aposta simples. Fica aqui só a minha análise sobre este jogo. É um jogo complicadíssimo. Se virem que não vale apostar, não vale a pena. Ok? Lá está, tinha falado ligas nórdicas e a última é Finlândia. Ok? Lá está.
Finlândia, Dinamarca, depois já de começar como deve ser, Noruegas estão em andamento, Suécias, Islândias, pronto. São esses campeonatos que agora estão em andamento enquanto não começam os europeus. Finlândia, 15 horas, Inter Turku, primeiro classificado, contra o Jaro, nono classificado. Mas atenção a este Jaro, hein? Este Jaro não é flor que se cheira. O Inter Turku a jogar em casa tem 5 jogos, tem 2 vitórias e 3 empates. Nesses 5 jogos tem 10 golos marcados. Estar aqui melga, é uma melgazinha. Tem 10 golos marcados. Eu resolvi fazer aqui ao ar livre, porque estar a fazer sempre dentro do carro depois também torna-se um bocadinho complicado. Eu também gosto de ouvir aqui às vezes uns grilzinhos assim ao longe, mas esses também não fazem aposta. Lá está, estava aqui a falar. O Inter Turku 5 jogos em casa, tem 2 vitórias e 3 empates, ou seja, pelo menos há 5 jogos que não perde, tem 10 golos marcados e desses 5 jogos há 3 que sofre. Okay? Tem 3 jogos em que ambas marcam e 2 deles passou o over 2,5. E o Jaro tem 5 jogos fora, em que 2 deles são 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Uma das vitórias foi contra o HJK, atenção. Foi uma vitória completamente surpreendente para mim, mas lá está, o futebol é redondo e a bola pode calhar para qualquer dos lados. O Jaro a jogar fora ia-me picando, aquela ia-me picando. O Jaro a jogar fora tem 10 golos marcados, mas sofrem 4 jogos seguidos, e nesses 4 jogos são 2,5 e outros 4 em ambas marcam. Dos 5 jogos que joga fora tem estas estatísticas de 4 jogos a serem mais 2 gols e meio e 4 jogos a serem ambas marcam. Portanto, acredito que será um jogo para ambas marcam. Mas atenção, eu vou ver aqui o confronto direto em que são 5 jogos, 4 vitórias para o Inter Turku e uma derrota para o Inter Turku. Uma estatística interessante. Em confronto direto entre eles, são 5 jogos, ambas marcam, não existiu. Okay? Portanto, apesar do Jaro estar a fazer uma boa performance de os últimos 5 jogos ter havido 10 golos, torna-se aqui um bocadinho difícil de análise. Portanto, Turku vence 1,28 e é um possível ambas marcam, mas fica só aqui a minha ideia. Eu não vou fazer nada de ambas marcam. Depois passamos aqui para a Roménia, a primeira jornada da Roménia. O FCSB, que é o antigo Steaua de Bucareste, contra o Hermannstad, exatamente. É às 19h30. O Steaua de Bucareste tem 3 vitórias seguidas, neste caso relativamente aos amigáveis que fez. Tem uma vitória do último jogo da qualificação da Liga dos Campeões e ainda venceu a Supertaça da Roménia. Ok? Venceu e venceu bem. Tem uma odd de 1,51 para vencer e tentei encontrar estatísticas do Hermannstad, não encontrei. Nem jogos amigáveis, nem nada. Será que os gajos jogaram? Eu não sei. Sinceramente, se os gajos estiveram a jogar ou não, se estiveram parados, portanto, se calhar levam aqui uma grande coça. Mas pronto. O FCSB, que é o antigo Steaua de Bucareste, para vencer e o jogo ter 2 golos, a 1,58€. O over 2,5 é 1,82€ e só para vencer a 1,51€. Eu acredito que eu vou apenas, possivelmente, há de ser a minha aposta para o Steaua de Bucareste vencer. Quando vou juntar depois lá num póquer ou uma tripleta. Eu acho que hoje calha dia de póqueres. Hoje é dia de póqueres. As tripletas hoje será mais reduzido. Ou se calhar nem sequer existe. Mas chegas lá no final do vídeo e depois vês o que é que eu tenho. Mas em princípio há de ser só póqueres. Uma melgazinha, mais uma. Desculpem lá. E então, o que é que a gente pode encontrar agora daqui? Para amanhã ainda tenho. Então, da Roménia já está. É Steaua de Bucareste, o FCSB para vencer e em confrontos diretos. O que é que eles tinham aqui?
há 5 jogos seguidos que não perde, marca sempre, em 5 jogos 4 deles têm 2,5, em 5 jogos 3 deles têm ambas marcam, mas o Hermansson ainda não fez nenhum jogo, o Steaua de Bucareste já vem com um andamento, venceu a Supertaça da Roménia e a qualificação para a Liga dos Campeões e é sempre a destilar, portanto Steaua de Bucareste para vencer, será a minha aposta para o Vamos ao Green de hoje, ok? Depois, pessoal que me está a ver lá do Brasil ou mesmo aqui de Portugal que são brasileiros, só tenho um jogo, eu só tenho um jogo, já consegue adivinhar qual é que é? Claro que é o Flamengo contra o São Paulo, dois históricos do futebol brasileiro que eu acredito, eu sempre gostei da equipa do São Paulo, mas o Flamengo neste momento está em primeiro classificado, ok? Tem uma odd de 1,39€ para vencer contra o 14º, que é o São Paulo, que não está a fazer um bom campeonato. Uma odd de 7,90€. Bem, às vezes, não é? Flamengo a jogar em casa tem vindo sempre a marcar. 3 jogos seguidos, mais 2,5 gols e dois jogos em que tem o ambas marcam, ou seja, eu só estou a contar com os jogos do Brasileirão, ok? Não estou a contar com o Mundial de Clubes, onde fez uma excelente carreira, apesar de ter sido eliminado pelo Bayern Munique, lá está, uma equipa de topo, não é? Mundial, fez um bom jogo e ainda conseguiu marcar 2 gols ao Bayern Munique e venceu o Chelsea. E o Chelsea agora, surpreendentemente, está na final do Mundial de Clubes. Mas amanhã depois a gente fala sobre o Mundial de Clubes que vai acontecer entre o Chelsea e o PSG. Vitória do Flamengo. Vitória do Flamengo ou empate, um over 1,5, neste caso, 1,42€. E para vencer, 1,39€. Uma destas duas hipóteses é possível meter num póquer. Depois tenho a Liga da Argentina, okay? Superliga Argentina, meia-noite e 45, uma equipa do qual eu já falei aqui algumas vezes e até vos disse que é uma equipa que joga bom futebol. Se tiverem a oportunidade, vejam este jogo entre o Racing Club e o Barracas Central. Racing Club, 7º classificado, contra o Barracas Central, 15º. Racing Club para vencer 1,43€ e o outro tem uma odd astronómica que é de 7€. O Racing Club a jogar em casa tem 4 vitórias e uma derrota, okay? Tem 9 golos marcados e 2 golos apenas sofridos a jogar em casa, okay? Mas vem de 3 vitórias seguidas a jogar em casa, ok? Não é casa fora, fora casa e etc. É só a jogar em casa. O Barracas Central tem 3 derrotas, uma vitória e um empate a jogar fora. Não é fácil. Tem apenas 2 golos marcados fora e desses 5 jogos, 3 jogos são menos 2,5 golos. Os outros 2 é mais 2,5. Portanto, é aqui um bocadinho complicado haver um over 2,5, que eu não acredito. Por isso eu fui à procura de uma aposta apenas a favor do Racing. Não é uma, são duas. É o Racing para vencer e o Racing ou empate e o over 1,5 a 1,43. Acho que isto será uma boa aposta. Depois vamos aqui ao MLS, okay? Outro jogo grande do campeonato dos Estados Unidos, Inter Miami contra Nashville. Inter Miami, 5º classificado, contra Nashville, 2º classificado. Inter Miami para jogar em casa a 1,84€. 3 vitórias seguidas, uma derrota e um empate. Há 2 jogos, não são seguidas, são 3 vitórias. A jogar em casa são 3 vitórias, um empate e uma derrota. Assim é que é. Desculpem lá. Em casa há 2 jogos seguidos a vencer e marca golos. Em 2 jogos marcou 9 golos e tem apenas 3 feridos. Portanto, logo aí à procura é o over 2,5. Okay? O ambas marcos é mais difícil, mas atenção, isto a jogar em casa. Agora vamos ver aqui a equipa do Nashville, que a jogar fora tem 4 vitórias e um empate. Há 5 jogos seguidos que marca e tem 10 golos marcados. Portanto, 3 jogos over 2,5 e 3 jogos em ambas marcam. Confrontos diretos.
são 4 vezes o ambas marcam, 4 vezes o over 2,5, portanto tenho aqui duas especialidades. Eu não vou em vitória do Inter Miami, eu vou em duas especialidades, é o ambas marcam e o over 2,5. O ambas marcam 1,45 e o over 2,5 1,43. Será duas apostas de valor para juntares num póquer, numa tripleta, se assim o entenderes. Fica aqui a minha dica. Depois tenho o Chicago Fire contra o San Diego. Chicago Fire pertence à Confederação Este, está em nono classificado, e o San Diego é atualmente o primeiro classificado da Confederação Oeste. Tem odds equivalentes. O Chicago tem uma odd 2,5 e o San Diego odd 2,42. É favorito para vencer, visto que está em primeiro classificado. Mas quando vão se encontrar em confederações diferentes, os jogos tornam-se um bocadinho mais difíceis e mais complicados de prever. Não existe confrontos diretos entre eles, nunca jogaram entre si, nem sequer um amigável. O que é que eu posso vos informar em relação ao que eu tenho aqui de estatísticas? O Chicago tem a jogar em casa 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. 3 deles têm o over 2,5 e 2 deles em ambas marcam. E há 9 golos marcados e 6 golos feridos. Portanto, à partida, é uma equipa que sofre golos, o Chicago Fire. E depois, o San Diego tem 4 vitórias e uma derrota nos últimos 5 jogos, a jogar fora. Depois tem, em 4 jogos, o over 2,5, 4 jogos ambas marcam e tem 14 golos marcados e 9 sofridos. Portanto, logo aqui, over 2,5 e ambas marcam nas duas equipas. É as minhas apostas, tanto que as odds estão completamente esmagadas. O 1,38 ambas marcam e o 1,39 o over 2,5. Sim, é o que eu escrevo e o que eu estou aqui a dizer é isto, porque eu tenho os apontamentos, que é para também não me esquecer de nada e vos conseguir informar. Pessoal, desculpem lá estar assim de vez em quando assim a mexer, mas é porque começou a cair aqui um bocadinho de calor e agora as melgas começam aqui a começar aqui a picar a careca, não é? Isto hoje não foi fácil, as minhas apostas não bateram e eu estou um bocadinho chateado comigo porque eram apostas que poderiam dar algum green, apostas fáceis de acontecer. Nunca pensei que o Alvarez levasse 5 batatas e não marcasse gol. Há 19 jogos seguidos que marca gol. Hoje não marcou, levou 5 batatas. O Cork City é a mesma situação. O Portugal perde o jogo no fim e o empate anula. Acabou por deitar água abaixo a minha aposta. Enfim, diminuía o valor total a receber, mas era green nesse aspecto. Depois passamos aqui para 2 jogos aonde? Na Liga do México. Toluca na caixa, Toluca para vencer 1,55. Em 5 jogos, em casa tem 4 vitórias e uma derrota. Marcou sempre 2 golos. Uma equipa virada para o ataque. 4 jogos a jogar em casa teve over 2,5. 4 jogos a jogar em casa teve 3. Agora baralhei um bocado. Em 5 jogos, 3 deles são ambas marcam. Tem 11 golos marcados e 4 feridos. Portanto, é uma equipa virada completamente para o ataque. Já o Necaxa tem em 4 jogos que não perde, tem 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, tem 5 jogos a marcar seguidos, depois tem em 4 deles o over 2,5 e em 4 deles tem ambas marcam e 10 golos marcados e 9 sofridos. Portanto, ambas marcam 1,55 e o Toluca vence a 1,55 também. São duas apostas do mesmo valor. Apostas diferentes do mesmo valor. Portanto, consegui encontrar aqui este valor para vocês terem um bocadinho mais na odds que assim pretenderem, ok? No final. Eu hoje estou assim um bocadinho gaga, para o pessoal, desculpem lá, estou um bocadinho aborrecido por causa das minhas apostas, mas nada como estar-vos aqui a falar e a transmitir aquilo que eu penso. Okay? E as minhas análises, eu comecei estes vídeos há pouco tempo e peço desculpa por algumas situações, mas é a vida. Eu gosto de falar sobre o desporto, falar sobre o futebol e quero-vos informar ao máximo o que é que eu acho e também vos ajudar, ok? É uma melgazinha, já a passar aqui ao meio. O último jogo que eu tenho aqui para vos informar é o Cruz Azul contra o Mazatlán. Mazatlán. 5 vitórias seguidas em casa, 4 jogos sem sofrer, um gol sofrido, 10 marcados.
Portanto, será uma boa aposta para o Cruz Azul vencer a 1,30€, acho que é possível. Mas vamos ver aqui esta equipa do Mazatlán, que tem uma vitória, 3 derrotas e um empate a jogar fora. 3 gols marcados e 9 gols sofridos. Portanto, eu vou mesmo diretamente no Cruz Azul para vencer, para juntar num póquer ou numa tripleta. Mas como ficaram até ao fim, eu digo já o que é que vou fazer amanhã lá no Telegram sobre as minhas apostas. Sai daqui! Pessoal, desculpem lá, vou-vos dizer. Gotemburgo, Elfsborg, ambas marcam. Malmo vence, Bodo Glimt vence e o Inter Turku vence. Odd de 3,06€. É um póquer nórdico, ok? É um póquer que possivelmente poderá bater. Depois outro póquer tenho o FCSB, que é o Steaua de Bucareste, vence. O Bodo Glimt vence e mais de 1,5 gols. O Flamengo vence e o Racing Club vence. Odd de 3,61€. Depois tenho o Steaua de Bucareste a marcar 2 golos. Tenho o Bodo Glimt vence e o jogo ter 2 golos. O Toluca vence e o Inter Miami ambas marcam. Odd de 4,30€. Depois tenho um póquer só de equipas a vencer, que é o Malmo, o Bodo Glimt, o FCSB e o Flamengo. Odd de 3,27€. E no final, para quem gosta assim de mais jogos, agora há essa possibilidade de eu fazer uma múltipla com mais jogos. Fiquem atentos. Eu vou fazer isto, que é Flamengo para vencer, o Los Angeles Futebol Clube, aquela equipa que teve no Mundial de Clubes, eu não falei aqui, não analisei, mas é para vencer, Inter Miami para vencer, o Racing Club da Argentina para vencer, o Toluca para vencer, o Cruz Azul para vencer e o Chicago contra o San Diego, ambas marcam. Isto dá uma odd de 12,14€. Pessoal, foi o Vamos ao Green de hoje para um sábado cheio de jogos. Existem jogos amigáveis, mas eu não gosto dos amigáveis porque é sempre tudo muito improvável de acontecer. O mais provável é acontecer várias vezes o ambas marcam, mas as odds podem estar esmagadas e eu não gosto muito de ir em jogos de amigáveis porque acho que não justifica o estar a meter só valores para gastar. Okay? Para apostar, aposto em jogos que acho que tenha valor e que vale a pena as minhas stakes, ok? Pessoal, muito obrigado por terem chegado até ao fim deste vídeo. Metam um like aí no canal, subscrevam o meu canal e depois passem lá no Telegram e subscrevam e vejam as minhas apostas. Pessoal, muito obrigado, bom fim de semana para vocês todos, grande abraço, tudo bom, boas apostas e acima de tudo, nunca apostes mais do que aquilo que podes perder, ok? Grande abraço, bom fim de semana.